Muito boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma reflexão, mais um pensamento acerca daquilo que Deus tem feito, pode fazer e vai fazer. Eu estou aqui mais uma vez, gente, na Toca do Leão, nessa reflexão bíblica, sentado aqui sobre esse tronco, né? É uma árvore que caiu já tem bastante tempo. E é sempre bom a gente meditar, refletir, pensar. Domingo, na nossa ceia, eu falei sobre Davi e a Eira de Araúna. 1 Samuel, deixa eu conferir aqui, para você acompanhar comigo. É um bate-papo muito interessante e eu creio que Deus quer falar com você, meu irmão, nessa tarde. Dia 12 de maio, e eu tenho aqui onde eu estou, eu trouxe uma vez um pastor aqui, e o pastor não entendeu muita coisa do que ele talvez poderia receber, e eu orei com ele aqui nesse mesmo lugar. A Eira de Araúna. A Eira de Araúna. É 2 Samuel capítulo 24. Diz assim o texto. Você pode abrir a sua Bíblia comigo se você quiser, meu irmão. Eu agora tenho tempo para poder conversar com você, trocar uma ideia com você, falar sobre o Davi. A câmera está aqui balançando, mas eu estou aqui ligado aí com você, tá bom? Depois você leia. 2 Samuel 24. Bem, já passei o texto para você meditar. E vamos meditar nesse texto. Quando Davi ele foi até a Eira de Araúna, o que aconteceu? Davi, Araúna, ele viu a ação do anjo. Davi também ouviu o que... Poxa, essa câmera não está se firmando aqui, misericórdia. Ela acaba descendo, aí fica torta aqui aí. Isso. E uma das coisas que eu citei na ceia de domingo, eu falei sobre quando Davi edificou um altar, ele falou o seguinte: não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Tá de implicância comigo essa câmera. Ele disse: não daria a Deus sacrifício que não me custe nada.
E eu falei na igreja que todo sacrifício exige de nós alguma coisa. Eu não sei, meu irmão, como é que você está nessa tarde, do dia 12 de maio de 2021. Não sei o que você tem falado com Deus, de Deus e por Deus. Não sei o que Deus tem falado com você nesse dia. E todos nós sabemos que, quando fala de sacrifício, fala de dar aquilo que não pode. Fala de fazer aquilo que não pode. E a minha oração de todos os dias é: eu quero ser útil na obra, no reino, na vontade. Esse lugar que eu estou agora meditando com essa palavra é um lugar que eu já orei com todas as pessoas aqui. É um lugar até assim meio fechadão, que tem muitos galhos, muitos gravetos. É uma mistura de gravetos com folhagens verdes. Aqui é uma grande bênção. E nós sabemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde aqui tem homens que se drogam, homens que vêm para cá porque não tem outro lugar para poder se drogar. E às vezes ele vem para cá para se drogar e acaba realmente se perdendo. Nessa tarde, eu tenho falado para a igreja sobre o sacrifício. Infelizmente, irmão, hoje, o que se ensina sobre sacrifícios, que se ensina sobre o holocausto, que se ensina sobre a palavra, é algo muito vago, é algo muito raso. E eu tenho muito medo da ação desse Deus, de como que ele age, de como que ele faz, de como que ele trabalha, de como ele cura. E todos nós temos, assim, uma obrigação perante o Senhor de fazer aquilo que é agradável a Ele. Eu falei hoje com alguns irmãos, no grupo que eu faço parte, todas as minhas reflexões são baseadas em minhas experiências. E eu tenho muitas experiências com Deus, com episódios, com pessoas. Para mim sempre é algo novo, fazer de novo para um Deus que sempre faz nova todas as coisas. E Davi, ele era um homem, nós conhecemos a história que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi tinha também limites, Davi tinha dificuldade, Davi tinha muitas coisas que nós temos. Só que o que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? O que nos faz servir ao Senhor com verdade e com intensidade? O que nos faz ser diferente em uma geração de indiferentes? O meu questionamento em relação... Eu ontem fui num culto, num encontro de pastores, e todos nós, irmãos, que queremos servir a Deus, interessante que a presença de Deus na nossa vida, sempre ela exige de nós o melhor, e não o mais ou menos, e não o talvez, ou não vamos ver se vai dar certo. Quando estamos buscando a Deus, eu sempre penso assim: se eu, quando servia a minha natureza humana no mundão, queria e exigia o melhor, por que hoje, que eu estou servindo aquele que fez o melhor por mim sem eu merecer, tenho que fazer de qualquer maneira ou de qualquer jeito? Hoje o que tem de pessoas que, eu não sei, eu até falei com Deus ontem, que o nosso ministério aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, é um ministério pequeno. Pequeno na questão de estrutura, mas nós sabemos que tudo aquilo que a gente faz para Deus ou para nós, a tendência é crescer. Ou crescer para o bem ou crescer para o mal, das duas uma. Tudo aquilo que você faz, meu irmão, tem duas tendências. Ou crescer para o bem, ou crescer para o mal.
tudo na nossa vida é uma semeadura. Davi, ele viu o anjo que estava com a espada na mão, já tinha matado 70 mil homens. E Davi chamou para si a responsabilidade. Ele disse, foi eu que pequei, não foi esses homens que pecaram. E parece que quanto mais eu falo sobre aquilo que eu declaro, sobre aquilo que eu creio, parece que as pessoas que ouvem, parece que não ouvem. Porque faz sempre o contrário. Ô meu irmão, se você está ouvindo essa palavra nessa tarde e não quer se sujeitar a ela, não é problema meu não. A minha função é falar, é declarar, é denunciar e é ensinar. Olha, cabe você que está me ouvindo e vendo, tomar uma posição. Estou aqui nessa tarde, em meditação, em reflexão, falando com Deus, na presença de Deus, porque eu creio que não é em vão. Meu irmão, nada em Deus é em vão. Nada em Deus é em vão. Nada em Deus fica no esquecimento. Eu me lembro que lá em Esther capítulo 6, Mordecai tinha feito um favor para o rei, e diz o texto, a gente não sabe o tempo que levou, né, que Mordecai ficou no esquecimento, mas depois você lê Esther capítulo 6, diz que o rei, ele não dormiu a noite inteira. E de quem que ele se lembrou e procurou ver no livro das crônicas se alguém tinha feito algum benefício para Mordecai, o judeu. Não há assim um período de quanto tempo que o rei teve esse livramento de morte, nem o tempo que Mordecai fez esse favor sem esperar interesses. Eu faço para o meu Senhor, irmãos, tudo que eu faço, eu não faço esperando o retorno. Eu já dou o retorno pela minha disposição de fazer. Eu já dou o retorno de fazer sem esperar o retorno daquele que está recebendo. Eu queria que você meditasse nessa tarde comigo, nessa palavra. Davi disse para Araúna, não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Araúna queria oferecer para Davi, porque Araúna sabia que Davi era rei, sabia que Davi era bom de espada, e Davi também era um homem justo, né? E eu só aqui meditando junto com você, né, crendo que Deus está falando comigo, falando com você nessa tarde, e eu creio que Deus olha que coisa boa. A palavra Araúna na Bíblia significa castanho avermelhado ou o nascer do dia. Aleluia. Ah, Jesus. Que Araúna seja uma verdade nas nossas vidas. Que possa surgir realmente um amanhecer, uma nova esperança para as nossas vidas. E o salmista disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. As pessoas não entendem quando o Espírito Santo se revela de uma forma tão clara, tão precisa. As pessoas não entendem o quanto Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Hoje o nosso culto de ensino, nós temos poucas pessoas no nosso ministério, irmãos, porque a igreja bíblica não é uma igreja cheia, é uma igreja discipulada ou discipulável. A igreja bíblica não junta multidões.
A igreja bíblica, ela faz discípulos que multiplica aquilo que entende e faz aquilo que está ouvindo. Davi, Araúna sabia que Davi era rei. Araúna ofereceu para Davi os bois aparelhos, tudo para Davi fazer sem pagar um centavo. Só que Davi sabia que o que ele iria oferecer para o Senhor havia um custo, havia um preço. Davi não estava preocupado com quanto iria pagar pelo que ele iria comprar. A minha oração todos os dias é essa, meu irmão. É ter para fazer. É ter para fazer. Uma vez eu tendo para fazer, eu serei aquilo que eu estou tendo. Você consegue entender isso? As pessoas hoje estão tudo atrás de coisas que perecem. Estão atrás de coisas que vai ficar nessa terra. Guarde isso, meu irmão. As coisas dessa terra vai ficar nessa terra. Por isso nós devemos pensar na eternidade e construir valores que perpetuem por toda a eternidade. Nós devemos nos preocupar, irmãos, porque eu fico observando aqui na terra que eu estou, por exemplo, qualquer um que não vai a um compromisso com Deus, qual é a resposta que ele nos dá? Estou na correria, estou resolvendo, não tive tempo. A questão é, se Deus te parar, como é que você vai fazer? Ou o que você vai dizer para Ele? Porque é tão vago hoje as pessoas darem desculpas para obedecer. Porque a obediência não requer questionamento. A obediência, ela é neutra. Não existe ponto, vírgula, parênteses ou interrogações. A obediência é uma postura de fazer, de fazer e de fazer. Só que, infelizmente, muita gente não quer obedecer. Usa um falso argumento que está preso aqui ou preso ali. Usa um falso argumento que está sem tempo. Só que, quando a gente não tem tempo para Deus, nós vivemos perdendo tempo. As pessoas confundem o que faz, o que sabe fazer, com aquilo que Deus faz, o que nós não podemos fazer. É um papo de louco isso. Eu estou aqui em oração pela tua vida, pelos teus propósitos. Não sei aonde você está agora, se está no leito de enfermidade, se está no seu trabalho, se está em sua casa, não sei aonde você está agora, mas uma coisa eu sei, eu estou aonde Jesus quer que eu esteja. Mas onde você está? Eu estou num lugar isolado para orar, para clamar, para refletir, para ouvir se for preciso, e eu quero ouvir. Jesus fazia isso, meu irmão. Ele se isolava para orar, se isolava para chorar, se isolava para dizer, e em muitos casos, ele se encontrava sozinho. Um lugar como esse, tranquilo. Você está ouvindo o barulho da água? Aqui passa um riacho, irmãos. É muito lindo isso. Aqui passa um riacho, aqui, ó. Aonde eu estou, era uma área que as pessoas tomavam, se banhavam. Aqui era um rio. É. Esse barulhinho é do riacho. É água corrente. É uma mina, é uma fonte. E eu estou aqui, querendo ouvir a voz de Deus, querendo entender a vontade de Deus. E você? Onde você está agora? O que você está fazendo agora? Será que você está em oração? Será que você está em comunhão? Será que você está enfermo, doente ou desabilitado? Meu irmão Davi disse para Araúna,
que Araúna ofereceu para Davi tudo que ele precisava para fazer o altar e o sacrifício. E disse Davi para Araúna: não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu falei domingo que para cada um o boleto está em aberto. Para cada um a conta vai chegar. E não vai ter erro, não vai ter extravio, porque Deus, ele sabe aonde você está, Deus sabe com quem você está, e Deus também sabe o que eu e você estamos fazendo nessa tarde. Talvez, ouvi um irmão falar assim hoje para mim: porque tantas reflexões, que eu tenho tanta coisa para fazer, tenho a ONG para cuidar, tenho isso para fazer, aquilo para fazer, aquilo para fazer. Bem, fazer para os outros é saudável, mas fazer para Deus é obrigação. Servir ao próximo, meu irmão, servir ao próximo é uma questão bíblica. Agora, servir ao Senhor, olha que Josué 24:14, ele falou assim para Israel: servir ao Senhor com verdade e com sinceridade. Josué orientou o povo a servir a Deus. Jesus falou assim: aquele que me serve, o Pai o honrará. A palavra servir ou serviço vem de trabalho. Meu irmão, a minha oração diária é essa: Deus me orienta, Deus me instrui, Deus me ensine, Deus envia recursos para a estrutura. Minha oração é essa. Porque viver pela fé não é viver por vistas. Viver pela fé não é viver segundo o costume humano. Viver pela fé é ver o invisível, é crer no incrível e é se apossar no impossível. Davi sabia o princípio de servir. E você? Será que servir é esperar retorno? Será que servir é esperar algo em troca? Não, isso não é servir, isso é interesses. Jesus procura fiéis e não interesseiros. Quantos hoje fazem negociata com Deus em forma de abençoar pessoas? Eu conheço muita gente que pensa fazer um ato para uma pessoa, ou ofertar algo para alguém, é um ato de fidelidade, um ato de amor. Meu irmão, eu sirvo a Deus, eu sirvo ao meu próximo, independente de qualquer coisa. Eu não sirvo a Deus com um propósito de retorno, porque Deus, ele já me recompensa quando eu me coloco à disposição dele para servi-lo. E hoje, o que tem de pessoas que não entenderam ainda o princípio da honra. A palavra honrar, meu irmão, não é ficar em destaque. A palavra honrar é reconhecer. A palavra honrar é reconhecer. Se você espera ser reconhecido pelos homens, você vai ter que bajular muita gente. Tem que puxar saco de muita gente. Por isso que Jesus, ele serviu até a morte de cruz. Ele se doou, ele se deu em prol daqueles que não valiam nada igual a você. Eu e você. E Davi, ele disse: não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 7, capítulo 6, você vai ver o sacrifício que Salomão deu em agradecimento ao Senhor. Salomão, a palavra Salomão significa pacífico. E Salomão, quando
foi gerado com Davi e Betseba, né? Salomão, ele entendia quem o seu pai servia e passou a servi-lo de uma forma extraordinária. Ah, meu irmão, eu quero muito que Deus fale comigo em sonhos, como falou com Salomão. Porque se Deus falar assim, Jailson, o que é que você quer que eu faça? Vou falar como Salomão disse, me dá sabedoria. Porque o que falta hoje, entre as lideranças, entre os irmãos, é sabedoria para resolver. Deus me deu um espaço, em todo tempo eu me preocupo, o que eu posso fazer nesse espaço? O que eu posso fazer nesse espaço? Eu me preocupo, sabe por quê? Porque é para Deus, não é para mim. Interessante, irmãos, que para fazer para nós temos a facilidade e a agilidade. Agora, para Deus requer, sabe o quê? Detalhes. Requer cautela. Requer, sabe o quê? Precisão. Hoje as pessoas estão muito avoadas, muito ouriçadas, muito ansiosas. E eu quero realmente que a ansiedade não faça parte do meu coração. Às vezes, irmãos, eu vejo as coisas assim acontecendo e eu tenho medo. Não duvidando daquilo que Deus pode fazer. Mas eu tenho medo daquilo que, como ser humano, eu tenho minhas limitações. Como ser humano, eu tenho medo do dia seguinte ou da hora seguinte. Como ser humano, eu sei que é difícil, aos olhos humanos, superar, resolver, fazer. Porque se não for a orientação de Deus, se não for a direção de Deus, tudo que você fizer vai ser em vão. Meu irmão, esse bate-papo da tarde, você talvez não tenha paciência de ouvir o que eu estou falando, mas tenha paciência talvez de fazer aquilo que Deus está reprovando. Eu vou repetir. Às vezes você não tem paciência de ouvir o que eu estou falando, mas você às vezes não tem paciência de ouvir o que eu estou falando, mas tem paciência de fazer aquilo que Deus está reprovando. As nossas vidas têm que estar envolvidas e pautadas na palavra de Deus. Por isso que a minha reflexão é baseada naquilo que eu vivo, naquilo que eu experimento. E eu quero demais, sabe? Abrir mão de mim, abrir mão do homem Jailson para servir a Deus em novidade de vida. Servir a Deus não é ser visto, servir a Deus não é destacar-se. Eu fico vendo grandes homens com grandes templos, mas vazios, sem direção, a vida emocional oca. Isso não é julgamento, não é juízo. É porque, irmãos, a tendência de muitos crescerem é a forma que permanecem crescendo. Eu quero crescer de dentro para fora. E nunca esquecendo o princípio ou o ponto de partida. Hoje as pessoas que tiveram um ponto de partida se esqueceram no meio do caminho, da onde saiu. A advertência para a igreja de Laodiceia, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Hoje, irmão, para alguns arrependimento é remorso. Arrependimento é deixar de fazer o que faz, daquilo que Deus reprova e condena. Nessa tarde eu não sei qual é a sua posição, não sei onde você está, mas Deus está falando comigo. E todos os dias eu me arrependo. Se eu pudesse voltar ao passado, né? Como aquela canção, eu quero voltar ao caçamba, ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Vou rever meus conceitos e valores,
Eu quero reconstruir. É que tudo é ao vivo, irmãos. Tudo aqui é ao vivo. E glória a Deus por isso. Aqui não tem montagem. Aqui não tem edição. Não, aqui é ao vivo. Eu estou ao vivo aqui, ó. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Lindo, né? Lindo cantado, né? Que eu não sou cantor. Eu sou um adorador. Que nessa tarde, meu irmão, você possa pensar, sabe? Disse Davi, não darei a Deus sacrifício que não me custe nada. Sempre nos custará alguma coisa. Eu vou repetir, sempre nos custará alguma coisa daquilo que fazemos para Deus. Que nessa tarde, meu irmão, se arrependa, como eu me arrependo. Largue